Please tell your children not to do what I have done. Cara, é muito louco porque essa música é muito boa, mas eu nem sei se essa letra tá certa. É tipo só que eu escuto mesmo, tá ligado? Eu sei. Bem louco. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Vulgo James e hoje irei apresentar mais um episódio de Fat Packs. Sim, galerinha do mal, faz tempo que a gente não traz esse quadro por aqui, mas é isso, né? Eventualmente ele teria que voltar a aparecer. É o que tá acontecendo hoje, meu povo, olha só que bacana. A caixa de entrada da Oslo Radio Contato@gmail.com. Repetindo, Oslo Radio Contato@gmail.com. Está mais uma vez apinhada de correios eletrônicos doidinhos para serem lidos. Assim que eu nem vou enrolar, eu já vou direto pedir pro nosso DJ subir a trilha. E é isso aí, bora pro episódio de hoje. Diz que o jockey manda abraça, por favor. Já iniciar o trabalho por aqui em abrir a caixa de entrada da Rádio Oslo. Vejamos, nossa gente, mas quanto anúncio de aposta, que isso? Um monte de site de aposta mandando um spam aqui, que raio é isso, bicho? Ah, olha só, a gente tem um voucher para depilação, esse aqui eu preciso guardar, peraí. Que mais? Vamos ver várias notícias do Cat News, isso é importante, eu preciso dar uma olhada depois. Aqui o primeiro e-mail de um nosso ouvinte. E o primeiro e-mail quem escreveu foi sim ele mesmo, Gabriel Antunes. Cara, eu acho que eu já vi esse nome, acho que a gente já leu o e-mail dele antes, né? Bom, mas enfim, ele mandou um e-mail com o seguinte assunto: salve. Eu gostei, um ótimo assunto de e-mail, não diz nada, mas também ao mesmo tempo diz tudo. Muito, muito bacana, Gabriel. Mas bom, o Gabriel começa o e-mail com: fala galera da Rádio Oslo, belezoca? Ele realmente pôs um monte de R, então me senti obrigado a fazer esse aqui. Enfim, aqui quem fala é o Gabriel e o motivo do meu e-mail é para tirar algumas dúvidas. Primeiro que nada, super respeito essa decisão de vocês de lançar só um episódio por mês. De vez em quando bate aquela saudade de ter um episódio semanal, mas super compreensível que vocês precisem desse tempinho a mais para a produção dos episódios. Aliás, falando em saudades, aqui também sinto muito falta de você, James, e de você, Luiz, analisando o capítulo de Harry Potter lá no Três Vassouras. Mas enfim, voltando da digressão aqui, justamente por vocês estarem lançando só um episódio por mês, eu gostaria de saber se para cada mês vocês irão lançar um quadro diferente da Rádio Oslo. Pelas minhas contas, vocês possuem 16 quadros. Cara, ele realmente contou todos os quadros e listou aqui. Programação musical, /playlists, quem sabe mais, feedbacks, luta livre, ASMR ou ASMR, nunca sei como se diz, retrospectiva, boletim diário, bolígrafo é caneta espanhol, polígrafo, 5 coisas, recados rápidos, resumo, Rádio Oslo entrevista, Rádio Oslo indica, factos curiosos, ASMR reverso e GPT. Então, ainda que não dê para contemplar todos os quadros, vocês pensam em trazer um quadro diferente por mês? Porque pelo menos é como tem sido até aqui. Assim, a gente teve em janeiro o ASMR Reverso, fevereiro foi Recados Rápidos, em março Retrospectiva, abril GPT e maio com Rádio Oslo Indica. Eu fico impressionado de verdade com como os nossos ouvintes são observadores, porque realmente aconteceu isso. Já que teve a redução na periodicidade dos episódios aqui da rádio, a gente pensou de justamente variar um pouquinho na programação e trazer um quadro diferente por vez. Agora, se a gente vai continuar nessa seara, eu já acho um pouco difícil, eu não consigo dar total certeza, porque afinal há forças acima de mim que não
não me permitem justamente confirmar se a gente vai continuar trazendo quadros... 12 quadros diferentes até dezembro. Quer dizer, a ideia é de até o final do ano a gente produzir mais um Rádio Oslo Indica com séries estrangeiras, como eu comentei no último episódio. Então só daí a gente já ia quebrar essa regra, a não ser que... Não. A produção pediu para ficar quieto e eu não vou falar que a gente pensa de em alguns meses lançar 2 episódios por mês, então assim que eu vou só me manter em silêncio aqui com relação a esse assunto e continuar com o programa. É mais a leitura do e-mail. O Gabriel segue com: como eu imagino que a resposta de vocês seja sim, eu parto para a próxima pergunta. Tem chance de a gente ser agraciado com pelo menos um episódio de Quem Sabe Mais? Eu acho muito louco porque todo episódio de feedback que a gente vai fazer tem pelo menos um e-mail do pessoal falando do Quem Sabe Mais. Eu acho que o povo realmente gosta do Quem Sabe Mais, ou a produção que tá sem criatividade pra inventar e-mail aqui. Mas enfim, o Gabriel segue aqui com: é o meu quadro favorito e eu adoraria poder ouvir nem que fosse um episódio nessa temporada. É isso. Estou aqui na torcida por boas notícias. Um abraço, Gabriel Antunes. Olha, Gabriel, eu não quero deixar a tua cerveja choca, como a gente diz aqui em Oswaldo Lopes, mas, cara, é até difícil de confirmar qualquer coisa, porque, novamente, eu repito aqui, não depende só de mim para que as coisas se realizem aqui na rádio, ainda mais no caso de episódios do Quem Sabe Mais, em que a gente conta também com a disponibilidade dos convidados. Mas sim, eu tinha prometido que esse ano a gente não teria episódios do Quem Sabe Mais, até porque não fazia sentido ter um ranking por conta da projeção de episódios, seriam só 12 no máximo, né? Até 12 episódios no ano, então não fazia sentido a gente promover mais uma temporada do Quem Sabe Mais. Mas eu confesso que eu me peguei nas últimas semanas pensando nos bons tempos que eram gravar episódios de Quem Sabe Mais. Realmente era muito incrível estar presente, estar vivenciando momentos junto a esse Rádio Quiz Show tão querido aqui de Oswaldo Lopes. Assim que eu pensei, eu projetei de fazer nem que fosse um episódio com algum convidado especial. E então nessas últimas semanas eu andei sondando potenciais convidados, mas eu pensei de fazer um pouquinho diferente e convidar, por que não, tentar chamar podcasters que eu admiro muito, caras que estão aí há bastante tempo, com muito mais visibilidade que a gente aqui da Rádio Oslo. Eu tô falando de peixe grande mesmo. Então eu acabei mandando mensagem, convidando, explicando a dinâmica do Quem Sabe Mais, que eu achei que seria o melhor quadro pra chamar essa galera, juntar o misto dessa saudade do Quem Sabe Mais com essa vontade de gravar com essas pessoas que eu admiro tanto. Alguns deram retorno, outras pessoas não, o que é bem compreensível também, né? Todo mundo tem agenda bastante ocupada, é super compreensivo. Eu não estou triste, que teve algumas pessoas que me responderam. É sério, gente, é super de boa, tá? Mas falando sério agora, algumas pessoas retornaram o contato e teve gente que sim confirmou. Foi até assim uma grande honra, não só a pessoa ter respondido, como aceitado o convite. A gente tá acertando alguns detalhes, mas eu não dou certeza porque, cara, a gente ainda não gravou, né? Ainda não tem o arquivo pra ser editado. E a agenda, como eu disse, a agenda da galera tá muito cheia. Eles têm literalmente mais o que fazer da vida. Então, assim, também super compreensível se não rolar. Só de terem respondido já é, tipo, pra mim, uma conquista pessoal. Eu vou fazer mistério justamente porque é muito pouco que eu posso dizer e eu não quero deixar a água da minha cerveja choca. Então... é isso. Quem sabe, se rolar vai ser muito incrível e vocês vão ficar sabendo. Mas se não rolar, talvez seja o maior e se da história aqui da Rádio Oslo. De qualquer forma, já foi bem incrível. De qualquer forma, peço aos ouvintes da Rádio Oslo que fiquem na torcida para que dê tudo certo.
e quem escreveu foi o Gil Dossir, que fala diretamente de Pança 2. O assunto do e-mail é top. É assim, igual de misterioso, igual tipo o outro. Tá bom, né? Vamos ler aqui então. Olá, pessoal da Rádio Oslo. Espero que essa mensagem os encontre na melhor das condições. Sou ouvinte de longa data da Rádio Oslo, mais precisamente desde o episódio 10, e aproveito aqui para pedir para o nosso querido e estimado radialista que o mesmo, sim, ele mesmo, Thiago, a.k.a. James, faça um top 5 dos seguintes temas bem na pegada do top. Esta rodada bônus tão magnífica, significativa e maravilhosa dentre as outras rodadas bônus do Quem Sabe Mais. Top 5 séries favoritas, top 5 episódios da Rádio Oslo favoritos e top 5 clubes europeus. E para quem está se perguntando por que desse apelo para que nosso host liste esses itens, a resposta é simples. Pura curiosidade. Valeu pela leitura, caso é claro você tenha lido esse e-mail. Até mais, Gil Dossir. Rapaz, que bom que essa rodada bônus não caiu pra mim na vez que eu fui convidado do Quem Sabe Mais, porque, gente, eu preciso confessar pra vocês que eu sou péssimo listando coisas no sentido de ter preferência por umas em detrimento de outras. É que eu não tenho favoritos, sabe? Eu meio que gosto de muitas coisas igualmente. Então eu já adianto aqui que eu gostei da proposta do ouvinte, mas eu vou roubar um pouquinho nesse jogo. Eu vou só mencionar algumas séries, episódios que eu gosto, mas sem ter necessariamente um julgamento de valor. Isso também não significa que eu não goste de outras séries, nem de outros episódios aqui da Rádio Oslo, mas é que, como são só 5, muitas outras séries e episódios vão acabar ficando de fora. O mesmo se aplica aos clubes de futebol, que ele também mencionou e eu não esqueci, mas eu acho que no caso dos clubes é outro esquema. Eu já chego lá também. Mas bem, começando primeiro com as séries, eu vou já de início trazer aqui de cara Better Call Saul, porque eu sou genuinamente louco por essa série. Eu sou muito fã dela. Eu acho uma série incrível, perfeita, linda, primorosa e, enfim, com outros elogios mais você queira dar pra essa série, eu acho bastante cabível. Outro dia o João, sim, aquele mesmo, o que participou da 3ª temporada do Quem Sabe Mais e fez vários raps, freestyle aqui, ele tava assistindo Better Call Saul pela primeira vez e eu simplesmente larguei tudo que eu tava fazendo pra rever com ele, porque realmente eu gosto muito dessa série. Eu acho, putz, ela é incrível, sabe? O nível de produção, as câmeras, tudo, sabe? Uns ângulos todos diferentes de câmera, o uso das cores, a narrativa, cara, é tudo sensacional, de verdade, assim, sabe? E aí, eu imagino que já tem uma gente pensando assim, tá, mas qual que você acha mais foda? Breaking Bad ou Better Call Saul? E, cara, eu não consigo entrar nesse juízo de valor, porque faz muito tempo que eu assisti Breaking Bad. Acho que já há 10 anos. Eu assisti em 2013. Logo quando acabou a série, né? Ela já tava com baita hype. Eu fui atrás de ver tudo e curti muito. Mas, como eu disse, faz muito tempo, então eu não me atrevo a fazer essa comparação. Mas bom, outra série que eu amei demais de ter assistido foi Andor. Fez eu ainda ser mais fã de Star Wars, como se eu já não fosse bastante fã. Se bem que eu sou o fã de Star Wars mais poser de todos, porque eu curto muito tudo que tem Star Wars, mas eu não manjo nada, assim. Se você me perguntar nome de personagem, nome de nave, nome de sistema, eu apanho bastante, assim. Levei muito tempo pra entender partes da trama de Star Wars, inclusive, assim, né? A passagem da República para Império, Senado, cara, eu só não entendia nada disso, eu só via nave explodindo na tela e sabre de luz e tava feliz demais com isso, mas comecei a consumir mais de Star Wars recentemente, comecei a entender algumas coisas, né, finalmente entendi a diferença entre República e Império, por exemplo, e com Andor foi uma experiência muito incrível, assim, eu achei essa série muito bem feita, tanto em produção, como em roteiro, como atuação. Aliás, falando em atuação, eu deixo aqui o meu mais sincero pau no c... de todos os haters do Diego Luna. Se fuder, ganharam uma puta série fodástica, tá? Pra ter que engolir todo esse hate patético, ridículo de vocês. Simplesmente, cara, não tem outra palavra. É patético, sabe? O pessoal pegar ranço de um ator, de um outro puta filme, que é o Rogue One, sabe? Já quando anunciaram ainda, eu pensei, porra, vai ser incrível, e realmente foi. Mas teve uma galera torcendo o nariz só porque era foco no personagem que eles, por algum motivo, decidiram desgostar. Enfim, não querendo julgar ninguém, mas já julgando, achei ridículo essa atitude. Fiquem satisfeitos que vocês ganharam uma
puta série, porque realmente, cara, eu acho que da série de Star Wars é a melhor, assim, de verdade. Podia ter trazido o Mandaloriano. Ainda tô devendo a terceira temporada, olha só. Eu lembrei agora que eu não vi a terceira temporada. Mas eu acho que Endor é melhor. Eu acho mais redondinha. Ela é um pouco mais madura. Seguindo aqui com o top 5 séries, eu quero trazer também um Welcome to Wrexham, que foi uma baita surpresa, assim, porque ela é uma série documental que acompanha um clube de futebol. Eu tinha visto vários. Eu vi, pra vocês terem noção, todos os All or Nothing, que é uma série de documentários que acompanham alguns clubes. Tem na Inglaterra do Tottenham Hotspurs, tem do Manchester City, tem da seleção brasileira quando eles ganharam a Copa América 2019, tem do Arsenal, tem da Juventus. Também vi documentário do Barcelona, que tem na Netflix. Esse é péssimo, é só muito ruim. Qual mais? A do Sunderland to Die, é muito boa também, essa é legal, eu gostei bastante, assim. Tive um clube que já foi grande na Inglaterra, caiu pra terceira divisão e tá tentando novamente o acesso, mas de todas, a que eu mais gostei foi o Welcome to Wrexham. Pra quem não sabe a história dessa série, em português, que eu acho que Bem-vindos ao Wrexham, conta a história da aquisição dos atores de Hollywood, o Rob McElhenney, do It's Always Sunny em Philadelphia. Não estranhe se você não sabe esse nome, porque ele é um pouco desconhecido mesmo. É um cara mais de TV e de uma série bem nichada que é It's Always Sunny em Filadélfia. Ele decidiu comprar um clube de futebol porque ele é muito fã de esportes, mas de esportes americanos. Ele viu que tinha esse clube na 5ª divisão da Inglaterra. Na verdade é um time do país de Gales, mas que joga na divisão inglesa, mais precisamente na 5ª divisão, que é a partir da 5ª divisão na Inglaterra, é semi-amadora, então é tipo quase que um limbo, assim. Muitos clubes que caem ali não conseguem sair, e aí tem toda a questão de aspecto financeiro, etc, que é foda. Não tem outra palavra, é bem complicado para esses clubes quando eles caem nessas divisões, assim, de voltar até o acesso. O Robbie McElhenney, ele viu esse clube e pensou, tá aí, quero comprar, gosto da história, porque é um dos clubes mais antigos, acho que eles têm um estádio internacional mais antigo do mundo, se não me engano, um estádio bem antigo. Ele decidiu comprar esse clube, só que ele sozinho viu que não ia ter grana, porque a grana dele é de TV, ele precisava chamar um nome grande, então ele lembrou do amigo de internet dele, o Ryan Reynolds, sim, o Deadpool, e conseguiu de alguma maneira convencer o Ryan Reynolds a comprar um clube falido da 5ª divisão da Inglaterra, que na verdade é do país de Gales, e os dois juntos tentam reconstruir o clube, e é só muito legal o jeito que eles fazem. Tá certo que é um documental e... é um documentário, eu ia falar série documental, enfim, acabei confundindo aí, mas... é um documentário que conta desde a aquisição do clube pelos dois atores até eles realmente tentarem reacender o clube, né? Eles injetam uma puta grana. Eu achei muito honesta, de modo geral, sim, sabe? Desde as motivações para eles comprarem o clube até contar a história do dia a dia dos jogadores e tal. Eu achei muito mais palpável e real do que, sei lá, quando eu vi o documentário da Juventus e com o Welcome to Wrexham, não sei, faz mais sentido, sabe? Tipo, um jogador da 5ª divisão realmente faz um pouco de sentido, assim, que ele acabou de chegar no país de Gales e ele precisa reformar a casa e ele achou muito bom que o clube foi comprado e a cidade, de modo geral, vive disso, vive do clube. Tem um ar de expectativas que o clube vai melhorar porque ficou muito tempo estagnado na 5ª divisão e eles querem um acesso a todo custo porque é importante, que isso significa mais grana, mais visibilidade. A maneira como a história é contada, tem um episódio incrível que eles só brincam muito com a linguagem, com metalinguagem, que é sensacional. Eles trazem vários formatos assim de TV para contar partes da história do clube, enfim, vale muito a pena. E ainda nessa seara de futebol, vamos para a próxima série, que é Ted Lasso. Eu ainda não terminei de ver, eu tô terminando a 2ª temporada. Essa série é muito boa também, aquele tipo de série que é pra dar um quentinho no coração, assim, sabe? Você terminar o dia e assistir e terminar bem, mas não sem ter se debulhado em lágrimas. Essa série realmente ela toca fundo no nosso coração. Mas enfim, começou com essa piada dessas promos e tipo, era uma coisa engraçada, mas pontual, e aí eles quiseram ir pra frente e aí fizeram uma série que dá um motivo do porquê de um treinador de futebol americano assumiu um clube da Premier League, no caso é um clube fictício chamado AFC Richmond, que é inspirado no Crystal Palace, mas isso vocês não precisam saber. O que vocês precisam saber é que, cara, é muito lindo, é contado uma história muito linda, o quanto que um cara que não manja nada de futebol
consegue mudar um clube da Premier League, do mais alto escalão de futebol europeu. No final das contas, o futebol é só um subtexto. Eu entendo que essa série, ela trata de relações humanas e amadurecimento e masculinidade tóxica, enfim, várias problemáticas do nosso cotidiano. Cara, não importa se você odeia futebol, esse não é o ponto da série. Eu acho que vale muito a pena assistir se você ainda não assistiu. Outra série que eu vou citar aqui é a minha queridinha Ruptura, que eu já falei bastante. Na verdade, eu não falei nada. Mas em tese, eu teria falado bastante na retrospectiva 2022. Mas eu vou novamente manter segredo aqui e pedir que você só, pelo amor de Deus, assista essa série. E agora que eu vi que acabou o número de séries, eu queria falar de mais séries, mas o episódio já tá meio longuinho, né? Ainda tem mais 2 top 5 pra preencher aqui. Vamos tentar dar uma aceleradinha. Agora seria, pelas contas da lista do Gil Dossier, top 5 episódios favoritos da Rádio Oslo. Eu já adianto aqui que eu amo de verdade todos os episódios que eu produzi pra Rádio Oslo. Eu não tô sendo pago pra isso. Realmente, eu não tô recebendo tostão pra falar isso. Mas o que fica é que tem alguns episódios que eu gostaria de ter trabalhado um pouquinho mais, que eu não tive tempo pra me dedicar tanto a eles. E se eu pudesse, eu teria feito de outra maneira. É aquela coisa, né? O criador nunca tá satisfeito com a sua obra e vai ser sempre assim. Mas tá, né? Eu preciso selecionar 5, vamos a eles então. E como eu disse que ia roubar no jogo, eu vou já jogar aqui de cara 2 episódios que eu amei fazer, que foram muito incríveis. No caso, os 2 Rádio Oslo Entrevista, tanto com o Projeto Drama, lá o episódio 25, como o episódio 29 também, Rádio Oslo Entrevista, mas dessa vez com saída de emergência. Foi uma baita honra, eu fiquei muito lisonjeado quando a Ana topou participar de uma entrevista aqui pra Rádio Oslo, porque eu comecei ouvindo Realidades Paralelas do Guaxinim, que é um podcast de RPG, e tinha algumas participações de membros do Projeto Drama lá, eu sempre via sendo mencionado, fui atrás e surpreendi com o trabalho deles. Já falei aqui, eles fazem audiodramas, tem audiodramas interativos, é muito incrível, esse episódio também tá muito legal. Eu fiquei simplesmente lisonjeado quando a Ana topou participar, foi um papo muito incrível, eu tava nervosíssimo quando eu fui entrevistar ela, eu até falei pra ela no começo, ela me acalmou assim, que eu falei, eu não sei como conduzir, tipo, muito fã e ídolo assim, sabe, fiquei com muito medo de tremer na base, ratear o programa, mas no final deu certo, saiu o episódio, ficou muito legal também, foi muito incrível essa experiência. E também eu faço essa dobradinha com relação à saída de emergência, porque foi a mesma coisa. Entrevistei o Bruno e o Ítalo pra gente falar do nosso projeto, o Saída de Emergência, que foi uma podsérie em 10 episódios, só conquistada através de financiamento coletivo, foi muito incrível. O Ítalo percebeu que eu tava nervoso na entrevista, porque novamente, assim, eu tenho um fraco com entrevista, no real, assim, sabe? Eu não sei direito como conduzir, e era de um assunto que eu queria falar tanto, que foi a produção dessa podsérie, e eu fiquei com medo de embolar tudo, ou a minha animosidade acabar estragando o episódio, mas no final das contas, com um episódio bem legal, foi incrível falar sobre esse projeto. Inclusive, caso você não saiba do que eu esteja falando, vai conferir, Saída de Emergência está disponível no Spotify. Outro episódio que eu gostaria de destacar aqui é o episódio 10, Luta Livre. Eu acho que de cabeça, não sei a ordem certa, mas é The Watchmen vs Umbrella Academy vs The Boys Triple Threat Match. Foi um episódio muito incrível que eu e o Peterson, a gente foi gravando, meio que improvisando, meio que tentando encaixar os pontos que a gente queria destacar das 3 séries e até chegar no veredito. A gente tava muito empolgado que essas séries estavam muito incríveis na época. Só Umbrella Academy, que é um pouquinho mais fraquinha, né? A 3ª temporada não é tão boa, mas The Boys, sem palavras, e o Watchmen foi uma temporada muito incrível, não à toa ganhou, né? Spoilers aí. Esse episódio foi muito incrível de gravar, a participação do Peterson é sempre muito bem-vinda aqui, então foi, tipo, muito massa ter feito esse episódio. O terceiro episódio que eu vou citar aqui, que na verdade já é o 4º, e eu vou roubar de novo, mas é porque é parecido, assim como a de Oslo Entrevista, tá dividido em 2. Aqui no caso são os de dossiê. O episódio 13, Feedbacks 3, dossiê Quaresma, e o episódio 42, Boletim Diário 05, dossiê Dolly. Eu destaco esses 2 episódios porque realmente foi muito incrível, não só gravar, como toda a etapa mesmo, assim, sabe? Da criação do roteiro, desse background, dessa lore, dos causos aqui de Oswaldo Lopes, e até pra edição também. Nossa, eu lembro de ter pirado, assim, tá editando e pensado um cenário, assim, os efeitos sonoros, e ficar pronto, e eu ver e falar, mano, que é isso, sabe? Eu sou capaz de fazer esse tipo de coisa. Enfim, foram várias epifanias aí no meio da produção, desde a pré pra pós, e até publicar
e eu tenho muito orgulho desses episódios, eu gosto demais, assim. O Dossiê Dolly, eu fiquei meses fazendo roteiro, pensando os detalhezinhos, saudade dessa época que eu me dedicava tanto, assim, pra pensar lore. Eu já me perdi todo, eu preciso, inclusive, estudar tudo que já foi feito aqui pra trazer um novo boletim diário. Essa é a ideia, inclusive, por isso que ainda não teve boletim diário esse ano, mas esses 2 episódios foram muito incríveis por isso. O Feedbacks 3 você Quaresma, o fechamento de temporada foi tipo, nossa, surreal, foi muito legal assim, sabe? Enfim, saudades. E roubando de novo aqui no jogo, eu trago, que seria quarto episódio, mas já perdi a conta, mas novamente, porque é temático, as 3 retrospectivas, que correspondem ao episódios 14, 44 e 82. Eu já falei pra vocês, é o momento que eu mais gosto, assim, lançar aquela enquete e ver a resposta de vocês e vendo conforme vão avançando os formulários, até sucumbir no roteiro do episódio, a gravação dele e trazer a público as respostas de vocês. No caso do último não foi tão bom, porque a gente teve poucas respostas e isso é o motivo da Rádio Oslo quase ter chegado ao fim, mas vamos pensar em pensamentos positivos aqui. Episódio que eu gosto muito, ainda mais quando o Bruno começou a participar também, ficou só mais incrível fazer esses episódios. Eu adoro esse formato de premiação, é só muito incrível. Enfim, adoro demais. Mas tá, pra encerrar aqui esse segundo top, eu trago o último episódio, dessa vez é um só, destaque, é claro, pra um episódio do Quem Sabe Mais, no caso o episódio 71, Season 3, episódio 10, Quem Sabe Mais, com Letícia Majales. Pra quem não sabe, chocante, hein? Chocante, momento da verdade aqui. Pra quem não sabe, a Letícia é minha irmã. Sim, gente. E eu acho esse episódio muito importante, porque durante essa época que a gente foi gravar, eu e ela, a gente tava meio que brigado. Não brigado mesmo, de não se falar, mas a gente tinha se distanciado um pouco, né? Eu tava muito pra São Paulo, ela tava sempre no trampo dela, aqui na região. A gente não se entrobava muito, então fazia muito tempo que a gente não se reunia e tal. Então a gente tava meio distanciado, e foi a primeira vez em muito tempo que a gente se reuniu pra fazer alguma coisa junto, de fato. Foi a gravação do episódio. Eu fiquei muito feliz quando ela topou o convite de gravar, porque ela nunca foi muito afim de fazer essas coisas. Até tem uma participação dela em um Luta Livre, no caso Luta Livre 2, Pixar vs DreamWorks, mas ficou meio que por ali. Eu já até pensei em chamar ela pra outras coisas, e aí ela topou participar. Foi muito legal, né? Se vocês verem o episódio, tem muito um clima alto astral, assim, já desde a entrada, a gente brincando com a música do Michael Jackson e tal. E o longo do programa também foi bem divertido. E a partir dali a gente ficou mais próximo, depois que a gente fez o episódio. Parece bem pegas falar isso, mas realmente aconteceu. A gente ficou mais amigo, a gente voltou a estreitar a nossa relação, e foi muito legal, e eu guardo com muito carinho esse episódio. Gosto demais dele. E agora, pra encerrar o último top, no caso, top 5 clubes europeus. Vocês sabem que eu sou corintiano e eu tenho muito carinho pelo Liverpool. Tá, eu admito, eu torço pro Liverpool. Eu tento não falar isso, porque sempre tem um chato que fala: ai, meu, você mora em Oswaldo Lopes, meu, como é que você vai torcer pra um time europeu? Sendo que, né, hoje a gente tem muito mais acesso a jogos do time. Se eu quiser ver as 38 rodadas do Liverpool na Premier League, eu consigo, tem Star Plus, sabe? Hoje dá pra torcer pra clube europeu, tá ligado? E, assim, destacar só 5 clubes da Europa vai ser uma tarefa um pouco difícil. Isso porque eu meio que gosto de torcer por um time pra cada país, mas na verdade eu simpatizo com mais de um. Na Inglaterra, então, eu gosto de praticamente todos da Premier League. Eu sou muito naquela linha do Pedro Silveira, do Beachfoot, que também produz Eurofoot, né? Tanto os vídeos no YouTube como o Eurocast, que ele fala que... Bom, ele é torcedor do Spurs, né? Ele é torcedor do Tottenham, mas ele fala que ele, em vez de torcer pra um clube ou pra outro, ele torce pro futebol. E eu parto um pouquinho meio que do mesmo princípio, mas assim, eu preciso destacar 5 clubes, então, só porque sim, eu vou dar um argumento breve, porque o episódio tá gigante, meu Deus, de bruta, aqui tem 41 minutos. Me lasquei pra editar essa desgraça. Eu vou só destacar 5 clubes aqui, sendo que o Liverpool eu vou deixar de fora, porque, né, todo mundo já sabe que eu torço pra eles. Começando pela Alemanha, eu vou destacar o Bayern München. Eu esqueci de falar, tem um documentário deles também no Prime Video, que mostra um pouco da grandeza do que é o Bayern. Inclusive tem um vídeo no Eurofoot muito bom falando sobre o Bayern que ganhou a tríplice, ganhou o tri da Champions, que transformou de um clube mediano da Europa para um dos gigantes da Europa. É muito louco que o Bayern, ele domina o futebol alemão, e muito disso é por conta da gestão. Então eles têm uma gestão muito incrível, tem toda uma filosofia
filosofia por trás do clube que é muito sensacional. Isso faz eu torcer pra eles, porque eles são multicampeões. E não é à toa, tá ligado? Indo agora pra Holanda, eu quero destacar o Ajax, porque Johan Cruyff já jogou lá, ele revolucionou o futebol. Mas o que me fez gostar, simpatizar do Ajax, foi aquela temporada 2018-2019 que eles chegaram na semifinal. Eles tinham um futebol muito ofensivo, bonito de se ver, assim, sabe? Era muito legal e era tipo uma molecada e é um time que hoje é super alternativo na Europa. Eles já foram gigantes no passado, né? Eles têm 4 Champions. Mas nos últimos tempos tava meio que um time ioiô, às vezes aparecia na Champions, às vezes na Europa League. Eles fizeram essa campanha nessa temporada que eu destaquei e eu achei muito incrível. Então acompanho o clube, eles tiveram várias reformulações, eles revelam muitos jogadores, tipo, tem muitos jogadores pica que passaram por lá. Então, por conta de tudo isso, eu gosto muito deles. E como eu mencionei Johan Cruyff, outro clube que ele jogou, que ele foi pica, que ele revolucionou o futebol, foi justamente no Barcelona. E esse é o time que eu torço na Espanha. Eu acho que comecei a gostar de futebol por causa do Barcelona, na real, assim. É um misto de acompanhar na Copa do Mundo e ser referência, sabe? Aquele Barcelona do Pep Guardiola, desde ali, as revoluções, sabe? Do próprio futebol espanhol, essa coisa do tic-tac, da posse de bola e o Messi. Eu acho que o maior motivo de eu gostar de futebol no geral é por causa do Messi. É ver esse maluco jogar e ficar abismado, e ele tá no Barcelona, é que me fez gostar de futebol, então nada mais justo do que simpatizar com o Barça. Indo agora para Portugal, eu vou destacar o Porto, porque eu gosto muito do time, assim, no geral, da tradição, da história que eles têm. É muito louco, porque eles são muito fregueses do Liverpool. Sempre que eles caem na Champions com o Liverpool, eles levam sacolada, mas ainda assim é um time que tem uma filosofia de futebol bem legal. Formação de jogadores também, tem muitos jogadores grandíssimos hoje na Europa que passaram ali pelo Porto, sabe? De Portugal foi o que me chamou a atenção, assim, eles... Enfim, eu gosto muito do futebol deles, da tradição do clube, da história e tal. Enfim, sou fã dos caras. E pra fechar aqui, vou pegar um time da Premier League, vou pegar um time um pouco alternativo, porque fazia muito tempo que eles não ganhavam nada. Por coincidência, ontem eles ganharam a Conference League, acabaram com o jejum de mais de 40 anos e, assim, do dia pra noite, eles têm um título intercontinental. Cara, o West Ham é um time muito simpático, sabe? No final de tudo, porque justamente, se eles carecem de título, eles ganham em simpatia. É um time muito tradicional da Inglaterra, com uma história muito incrível, com um passado também muito nos últimos tempos tava pra lá, pra cá, ameaçava rebaixar, às vezes rebaixou, mas, pô, eu gosto muito deles. Eles têm um estádio muito incrível, né, o London Stadium. As cores do clube são bonitas pra caramba também, e foi muito massa quando eles ganharam a Conference League. Foi, nossa, surreal, assim, eu tava torcendo muito pra eles, eles mereciam muito esse título. Ano passado eles já deram meio que na trave com a Europa League, e aí esse ano ganhar a Conference, cara, foi muito legal, e muito que uma galera torceu muito o nariz pra Conference League e ela tá dando muito certo, assim. Ano passado a Roma ganhou e foi uma puta festa. Esse ano o West Ham ganhou e também foi outra puta festa. É o tipo de competição que dá justamente oportunidade pra esses times que de outra maneira não iam conseguir competir por nada, mas aí tem esse campeonato quase que alternativo que dá oportunidade pra eles de ganharem títulos, né, pra esses clubes menores das ligas, né. Enfim, muito massa. Por isso aqui meu último destaque. E assim, a ideia era até ler outros e-mails aqui hoje, mas esse top aí do Gil Dossir meio que tomou praticamente todo o tempo restante, assim que ficou convite pra quem sabe, talvez, não sei, ainda esse ano a gente fazer mais um episódio de feedbacks com esses e-mails restantes. Enfim, seja como for, eu espero a compreensão de todos e também espero que vocês tenham gostado muito dessa loucura que foi esse episódio aqui, que eu não esperava de verdade, ter que fazer tantas avaliações e tantas argumentações. Virou uma série de coisas muito loucas aqui, de sugestões de coisas pra vocês verem, e eu abri um pouco mais do meu coração pra vocês, porque afinal eu tive que, enfim, comentar bastante coisa. Estou emocionado e choroso aqui, e eu acho que é melhor encerrar por aqui. Assim que eu fui Thiago, vulgo James, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.